Vamos lá então, pessoal. Vamos ver onde que a gente parou aqui. Né? A gente basicamente resolveu essa página aqui, né? A página principal da aplicação como listagem de produtos. Né? Uma coisa que a gente vai fazer aqui ainda vai ser criar o carrinho de compra, né? Vamos fazer isso depois, né? Assim, uma página onde o usuário, né, ele pode acessar, né, os produtos que tem com mais de zero ali, né? A gente vai ver isso depois. Criamos aqui só uma rota about, e aí na aula passada a gente falou sobre rotas do Next, né? As rotas dinâmicas, aliás, que aí no caso a gente passou a poder acessar uma página de cada produto, certo? Então aqui, olha, essa página aqui, a rota dela tem um ID de um produto, né? E aí quando você acessa essa rota, ele faz o download ali, ele faz um get na rota para pegar dados dos produtos e coloca os dados aí, certo? Então, a gente aprendeu na última aula sobre rotas dinâmicas, a gente falou também sobre User Effect, não foi? Que é um hook do React, que a gente vai usar muito, a gente usa muito, né? Ele é, talvez depois do Use State, é o mais importante hook ali. Hoje a gente vai aprender um novo hook, que é o Use Ref, né? A gente vai ver só um detalhezinho dele. Mas o que eu separei para a gente ver hoje, pessoal, vai ser a criação de um produto. Como é que a gente faz para criar um formulário aqui na nossa aplicação, dado que a gente tem uma API separada. Se ela fosse assim, se a nossa aplicação Next ela tivesse um back-end próprio, seria bem diferente essa página aqui, tá? Seria bem diferente a forma de criar um formulário. Mas como a gente tem uma API externa, a gente vai utilizar a forma convencional, né, que sempre se utilizou, né, para se criar um formulário para fazer um post aqui no nosso back-end, né? Beleza? Então, pessoal, eu vou fazer isso aqui hoje, né, um formulário de criação de produto. Uma coisa que a gente vai ver na quinta-feira vai ser sobre validação do formulário, né? Porque assim, a gente no back-end a gente está usando o Joy ali para validar, né, pessoal? Assim, os dados do formulário, né? Uma validação que a gente está fazendo no back-end. No back-end é super importante a gente fazer essa validação, mas a gente vai fazer essa validação também no front-end, né? Depois que a gente terminar esse formulário aqui, a gente vai começar a integrar o Joy aqui também. A gente vai ter um esquema para isso, que vai validar os dados que foram colocados no formulário quando o usuário aperta no botão de enviar, e aí coloca um errinho bonitinho lá debaixo de cada item, né? São coisas que a gente vai ver, né, provavelmente na quinta-feira, né? E aí, eu já tinha criado na última aula uma rota para Product Create, que é essa rota aqui, mostrando só nessa só page por enquanto. Para que essa rota, só lembrando aqui, né? Eu coloquei aqui, olha, dentro de SRC. Cadê? Tá aqui. Dentro dessa a gente tem o diretório app. Dentro de app, em app que a gente tem todas as rotas da aplicação, né? Lembrando também, pessoal, que é uma diferença em relação ao MVC, que as rotas da aplicação elas estão aqui no front-end, né? Não no back-end, né? Assim, quando a gente criou aquela aplicação do jogo, né, no MPW1, as rotas estavam fazendo parte da aplicação, né? E front-end e back-end estava tudo ali integrado, né? As rotas do front, nesse caso, fazem parte apenas do front-end, e as rotas que a gente coloca lá no back tem a ver apenas com as rotas que a gente usa na API, né? Por exemplo, para pegar produto /product, né? Então a gente tem as rotas da API que não são as rotas que o usuário vê no browser, certo? Tem essa diferença que é fundamental ali entre uma single page application feita em React e utilizando as views no exemplo do Handlebars que a gente viu no semestre passado, né? Tá? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai criar, né, aqui um formulário para a criação de um novo produto, né? Então a gente adicionou na última aula, né, essa rota aqui, olha só. A rota fica em App Product Create, certo? Essa aqui vai ser, né, a rota, no caso vai ser Product Create, e a página para renderizar um novo produto vai estar aqui, olha só. Certo? Mas, conforme também eu falei para vocês na última aula, a gente está organizando a nossa aplicação de uma forma bem conveniente, né?
A gente não coloca o código aqui no formulário, certo? A gente não vai colocar isso aqui, basicamente para pegar dados do servidor e para chamar o componente correto dentro do diretório views, né? As views, elas estão relacionadas com os resources da aplicação, então a gente vai ter views relacionados com o produto, com o usuário, né, com o alvo de autenticação. Então, por exemplo, assim, na aula que vem, eu acho, talvez na outra aula ainda, na semana que vem, a gente vai criar um formulário também de login. Então, a gente vai ter, sim, um resource alvo para viabilizar o login do usuário. São coisas que a gente vai ver ainda, tá? Mas, o que eu vou fazer? Dentro de views, eu vou criar aqui, olha, dentro de views, eu vou criar aqui, olha, views product, né? A gente tem item aqui já temos product detail. Eu vou criar agora um novo componente que eu vou chamar ele de product create. Beleza, pessoal? Pessoal, tá claro para vocês já qual é a diferença do diretório components? Tá claro para vocês, pessoal? Tá claro para vocês essa diferença aqui? Isso é uma diferença que acho que é fundamental, né? E views tem mais relação no caso, com os resources da aplicação, né? Usuário, autenticação e por aí vai, né? E aí, por exemplo, para montar uma listagem de produtos, eu vou ter, por exemplo, uma página que mostra a listagem e eu também tenho um componente que é o item da listagem, né? Tudo isso eu coloco dentro aqui de view. São componentes que o usuário vê ali na medida que ele vai navegando nos resources da aplicação. Components eu uso para duas coisas. Ou eu uso para um cara que vai aparecer só uma vez só, né? Por exemplo, na Navbar, que nesse caso não tem a ver com o resource, né? da aplicação, não tem a ver com product, não tem a ver com nada disso. Algumas pessoas, elas colocam assim, quando se o cara vai ser usado só uma vez, ele coloca, por exemplo, o T-Navbar, né? O T-Navbar, para indicar que é só uma vez que vai aparecer, é a Navbar da aplicação. Tá? Isso, eu já vi algumas pessoas fazendo isso, tá? E outra coisa que a gente usa aqui também é para colocar componentes que vão aparecer em vários views, vários lugares. Por exemplo, assim, né, para criar o Product Create, eu vou criar dentro de Components itens de formulário. Tá? Eu vou criar dentro de Components itens de formulário. E a ideia é que a gente use esse item de formulário em toda a aplicação, certo? Eu vou mostrar para vocês, né, quais são as vantagens de fazer isso, tá? Então aqui eu vou criar itens de formulário, por exemplo, ter o input text, input number e tudo mais. E aqui em Product Create a gente vai chamar esses caras para a gente poder construir o formulário, né, da aplicação, tá? Beleza? Então é assim que é uma boa organização de uma aplicação React, tá, pessoal? A gente tem ali os components, a gente tem as views separadas. Claro que geralmente tem outras coisas que também tem subs, tem utils, tem o store, né? Muitas vezes a gente coloca um diretório store para né, as variáveis, digamos, os estados globais da aplicação. A gente vai falar sobre isso também, eu acho que na semana que vem, né? Na primeira aula da semana que vem, eu vou falar sobre o Context API, que vai permitir a gente ter dados que vão ser compartilhados em toda a aplicação. Por exemplo, quando o usuário faz login, né, na aplicação, é interessante eu compartilhar o nome daquele usuário em toda a aplicação. Não só um local que vai precisar ter acesso ao nome do usuário, o ID do usuário e tudo mais, né? Vai ter local, assim, é legal a gente ter um mecanismo de compartilhar esse dado em toda a aplicação, né? A gente vai falar sobre isso aí, né, na aula que vem, tá? Na semana que vem, aliás. Eu acho, talvez até na quinta-feira a gente já começa a ver isso também. Vamos ver. Então, olha só. Eu criei aqui, então, dentro de item, né, o Product Create. E aqui está um componente vazio. E a gente vai começar a programar esse cara aqui, né, do zero, certo? Product Create. E aí, esse aqui vai ser, então, nosso componente, quando formulário completo de criação de produtos. Eu já posso aqui, olha, dentro de page, chamar esse cara, né? Então, eu vou aqui, olha, import product create, né? E agora eu já vou chamar esse cara aqui assim, ó.
Beleza, pessoal? Então, basicamente, essa página aqui não vai mudar mais, porque eu não preciso pegar dado do servidor, não preciso fazer nada aqui. Então, essa página aqui vai ser basicamente isso mesmo, né? Ela vai chamar o item de formulário, tá? Então, é um pouquinho daquele esquema, pessoal, que a gente também fez no back-end, né? Eu tenho o roteador, e no roteador eu não coloco código, eu só coloco a rota. A rota desse cara aqui é o product create. A rota, no caso, é o cara que ele vai chamar, né? Assim, lá no back-end, a gente diz qual é a action de qual controlador que vai tratar aquela requisição. Aqui eu também estou dizendo qual é o componente que vai tratar dessa requisição, né, que levou o usuário para essa rota, tá? Então, para a gente deixar a coisa mais clean, né, a função desse cara aqui, dos documentos, dos componentes dentro de app, são apenas dois: rotear o usuário para o componente correto e também acessar, quando for interessante, quando for importante, acessar a API para pegar dados, né? Dados a gente vai pegar, né, aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, né, por enquanto, a nossa página, nosso formulário tá aí, ó, Product Create. E aí vamos, né, começar a desenvolver esse cara aqui. Product Create. Né? Então, vamos lá. Então, o código vai ser colocado aqui, né? Aí que eu vou fazer, olha só. Primeiro, pessoal, vou colocar aqui um H1 correto, olha só. Aqui na nossa página Details, está aqui o nosso formato de H1, né? O H1 que a gente coloca lá, que a gente tem colocado ali em cada página. Então, eu vou colocar esse H1 aqui também, olha só, para indicar, né? Só para colocar um título lá, por exemplo, criação de produto, né? Uma coisa importante, aqui eu estou colocando texto direto, tá? Texto direto assim, até para a gente deixar a coisa mais simples, tá? Mas é muito comum, tá, pessoal, a gente usar nas nossas aplicações mecanismo de tradução, né? Ao invés de colocar aqui a coisa em português ou em inglês diretamente, a gente colocar uma chave que remete, né, aí sim, a uma string. E o usuário pode escolher lá, né, se aquela chave vai ser traduzida para inglês, para português, né? Então isso é muito comum, né, a gente utilizar, tá? Mas aqui, para simplificar, eu estou colocando desse jeito aqui mesmo, colocando em portuguesão aqui, mas isso não é o correto, tá? O correto é a gente colocar, mesmo que a aplicação inicialmente seja utilizada só para português, mesmo assim, é interessante a gente usar mecanismos de tradução, porque vai que depois você, né, muda de ideia, você vai querer colocar em português. E outra coisa também, quando a gente tem, né, um mecanismo de tradução, todo o texto em português de toda a interface fica um arquivo só. Aí é fácil você fazer um replace lá, por exemplo, você não quer mais chamar coisa de produto, você quer chamar de equipamento, sei lá, alguma coisa assim. Você pode, né, mudar tudo no arquivão só, todos os textos de toda a aplicação, ao invés de ficar colocando feião, isso aqui tá feião, tá, pessoal? Eu olho assim e me dá uma agonia de ver a coisa assim, mas assim, só para manter a simplicidade eu vou deixar, né, a coisa assim, tá? Então, criação de produtos, vamos lá então, né, começar a ver, né, né, o nosso formulário, né? Aqui eu vou utilizar fragmentos do React, né? Não vou colocar a dívida assim, nada disso não faz, tá? Assim, quando você faz isso aqui, né, lembrando que o componente, ele, assim, o que é retornado aqui, tem que estar sempre dentro de uma tag só, tá, pessoal? Você não pode fazer isso aqui, olha só. Você não pode enviar 2 gigs, olha só, não pode. Tá vendo? Como ele está reclamando aí, você não pode colocar, tá? 2 gigs. Você pode colocar uma tag, qualquer tag que você queira aí, mas tem que ser só uma, né? Uma é o pai de todas as tags, né, que você vai colocar no componente, tá, pessoal? Tem que ser um ancestral só. Só que esse ancestral pode ser desse jeito aqui, ó. Conforme a gente falou na última aula, que isso aqui é o que a gente chama de fragmento do React. Quando você for renderizar, vai aparecer, né, essa tag pai aqui. Nessa tag pai não vai aparecer, então vai aparecer só esse cara aqui, tá? Então vamos aqui adicionar nosso formulário, né? Nosso formulário,
ele vai fazer, assim como a gente vai fazer a criação de produtos, a gente já tem definido nas aulas de back-end, né? Que a gente, para criar alguma coisa, vai utilizar o método post, né? Normalmente é assim, tá? Método post no caso. E aqui a gente não vai colocar action. E pessoal, vem falando aí. Aqui a gente não vai colocar action, tá, pessoal? Eu vou fazer, eu vou criar, eu vou colocar aqui o onSubmit, né? E vou criar aqui fora uma função, né, que vai lidar com a submissão, tá, do formulário, tá? Mas isso aqui a gente vê depois, tá? Beleza? Então tá, vamos lá então ver o nosso formulário. E aí nós vamos então utilizar, né, o Flowbit para procurar os itens do formulário para deixar, né, facilitar aqui nossa criação dos inputs, né? E eu vou procurar aqui por input. Vou procurar por form. Daqui forms, ó. Então tá aqui, tá vendo? Ele tem aqui, né, uma página só de forms. E ele tem, a gente viu isso aqui na aula passada, né, pessoal? Ele tem aqui, ó, os componentes já você não mostrar, tá vendo? Então, assim, ao invés de você usar as classes lá do TLID, né, você pode usar também, mas você também pode utilizar, né, esses componentes já prontos aqui, né, tá vendo? Ele tem aqui, ó, text input, label, né, checkbox, tudo pronto. A gente chegou a utilizar esse cara aqui na aula passada para a gente criar isso aqui, olha só. Esse mecanismo de busca aqui, olha, que a gente implementou na última aula, né? Então agora tem um input aqui, né? Que eu consigo pesquisar, né, automaticamente aqui a partir, né, desse input, né? Tá? Você vê que esse mecanismo de busca aqui, ele ocorre todo no front-end, né, pessoal? Todo no front-end, não tem nenhum acesso ao back, mas alguns mecanismos de busca, claro, vão sim fazer parte vão precisar sim buscar no back, porque uma loja virtual tem muito mais produtos do que aqueles que eu estou listando aqui, né? Então é muito comum, né, a gente ter ali um mecanismo de busca que sim vai fazer acesso ao back-end para recuperar, né, as coisas que estão sendo buscadas, né? E aí, para esse mecanismo de busca, é muito comum a gente utilizar o debounce. Pô, aqui eu estou jogando uma série de informações aqui, né? Quem conhece o debounce aí, pessoal? Debounce? Ninguém conhece não? Debounce? Debounce é o mecanismo de, se minha busca ela envolver um acesso ao back-end, é muito ruim para cada tecla eu fazer uma busca no back-end, né? Vai sobrecarregar meu back, né? Eu estou digitando alguma coisa aqui, eu não posso a cada caractere ir lá no back-end e buscar. Então, o mecanismo de debounce, o que é? O usuário começa a digitar, quando ele fazer algum intervalozinho, ele parar, né, durante um tempinho, você vai lá e faz a busca no back-end, tá? Isso é debounce, tá, pessoal? Esse é o mecanismo de debounce, né? Você não fazer uma consulta a cada tecla pressionada, você esperar, né, o usuário fazer um intervalozinho na digitação, quando ele parar de digitar ali, intervalozinho pequeno, né, menos de um segundo, você já faz ali a consulta no back, tá? Isso é muito comum de ser utilizado esse mecanismo aí. Tá, vamos lá então, né, para o nosso formulário. Então a gente vai aqui, olha, usar, né, esse cara. Eu vou colocar esse cara para cá, na aba seguinte, para a gente visualizar melhor ele aqui. Espera aí. Tá, forms, né? Então, olha só, tá aqui, olha. Esse aqui é um exemplo, né, de formulário. Aqui está o código, né, o código-fonte desse formulário aqui. Você está vendo, pessoal, aqui, olha só, que o item de formulário ele tem label, tem vários X, tem uma margem no bottom, tá vendo? Tem algumas classes aqui. Então, assim, se você colocar... Uma opção que você tem é pegar esse cara aqui, olha, do jeito que tá, e sair
copiando na tua aplicação desse jeito. Né? Você vai colocando lá as classes e colocando label, text input. Você pode fazer assim, tá? Acontece que, né, você vai ter que lembrar que a cada formulário da aplicação, por exemplo, o MB, a margem no fundo tem sedores, né? Você tem que lembrar que o label aqui, ele tem uma certa formatação, né? Você vai precisar lembrar de... Aqui é MB2 não, MB2 é aqui, né? Aqui é a margem ali no fundo do input, né? Tá vendo, pessoal? Aqui tem vários códigos. E se você quiser assim, criar uma uniformidade, né, em toda a aplicação, todo input aparecer exatamente dessa forma, você vai precisar lembrar aqui, né, de como é que você criou e vai dar trabalho, né? Então, o que é comum a gente fazer? A gente criar um componente para renderizar só o text input. Vamos criar um componente separado para isso. E aí que entra o diretório components. O diretório components são os componentes que vão estar presentes em toda a aplicação, né? Então, olha só. Ao invés de colocar um cara desse jeito aqui, né? Eu vou aqui, olha agora. Eu vou lá em Components. Vou criar aqui em Components um arquivo, mas aí eu vou criar assim um diretório só. Eu vou criar um diretório form, que vai ter os componentes relacionados com, né, formulários, né? E aqui eu vou criar o diretório text input, que vai ser o componente para renderizar um input normal, certo? E aqui eu vou criar text input.tsx, certo? Então tá aí. Né, essa aqui vai ser o componente que a gente vai criar, né, contendo esse códigozinho todo ali que a gente, né, deu Ctrl C aqui, né? É a exceção dessa parte aqui, né? Ctrl C. Beleza, pessoal? Então vamos lá, olha só. Vou criar aqui RFCE. E aqui eu vou dar um Ctrl V, olha só. Ctrl V aqui. Claro que a gente vai ter que ajeitar aqui, né? Isso aqui é um text input normal, né? A gente vai precisar... A ideia é a seguinte, olha só, que esse componente, ele recebe uma série de propriedades, por exemplo, qual é o label, qual é o name, qual é o value, qual é o onChange, qual é o required. Então, olha só, para esse componente aqui, eu vou criar uma interface aqui para ele, olha só, interface. Eu vou chamar esse cara aqui de text input props. A gente já define assim qual vai ser a interface desse cara, botar aqui props. Beleza? Então, assim, esse input aqui, ele vai ter name, que é o name do input, né? O nome da variável, né? O name ali que a gente vai colocar dentro do input. O name aqui vai ser uma string, né? O value dele vai ter um valor, né? Vai ser uma string também. Então, esse componente vai servir tanto para a criação de um produto, bem como também a edição de produtos. Vamos ver isso aí depois, tá? Value aqui. Esse cara vai ter um label, né? Que é o que eu vou colocar aqui. Olha só, um labelzinho, né? Vai ter um label que vai ser uma string também. Certo? Que mais? Esse cara vai ter placeholder, mas placeholder é opcional, né? Assim, tem gente que não quer colocar placeholder, alguns inputs não faz sentido colocar, então eu coloco interrogação para indicar para esse cara, essa propriedade aqui, placeholder, ela é opcional. Outra propriedade opcional, required. Required ele é opcional, se o cara não colocar, quer dizer que não é obrigatório, certo? Então, mas esse cara aqui eu vou botar ele como booleano. Né? Booleano. O que mais aqui, pessoal? Botar também o onChange. OnChange. Esse onChange aqui. Pessoal, como é que a gente vai fazer o seu onChange aqui? Pera aí. Vou fazer assim, pessoal. Então, esse onChange aqui, ele vai receber uma função que recebe uma string, então ela void, que é basicamente, se vocês estão lembrados,
igualzinho aquela função que a gente usa no hook use state, a função que a gente usa para mudar o estado, ela é uma função que retorna, que recebe uma string e retorna void, e é ela que a gente vai colocar aqui. Vamos já falar sobre isso, tá? Basicamente isso aqui, né? Vamos então, né, usar esses caras aqui na nossa aqui como propriedade, né? Então botar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. E aqui eu vou colocar name, value, label, onChange, placeholder, required. Beleza, pessoal? Tá. Bem, esse componente, eu vou já introduzir aqui, tá? Esse componente aqui, ele usa o label, né, ali do Flowbit, né? E o texto input também, né? Então a gente vai precisar importar esses caras aí. Então vou importar aqui, olha só. Import texto input vírgula label from beleza? Pessoal, olha só. Desculpa, olha só, esse cara aqui, ele está usando o mesmo nome, né? Do componente que a gente criou aqui, né? Aqui tem o componente station input, né? O mesmo nome. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, olha só, posso colocar um apelido para esse cara, botar assim, olha. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui, olha, FB de Flowbit, desse jeito, né? E agora eu vou passar a referenciar esse cara desse jeito aqui no meu código, olha só. Tá bom? Tá? Então esse aí serve para a gente colocar um apelido lá, a forma como a gente vai referenciar, né, o componente dentro do nosso código, né? Vamos lá, olha só, label. Vou colocar aqui então label. Lembrando que aqui no React, né, quando eu quero renderizar aqui no meu JSX, lembrando que esse código JSX, né, que tem essa cara de HTML, mas que na verdade é o React, né? Aqui nesse caso eu uso chaves para indicar que eu quero imprimir aqui o valor da propriedade label que está sendo passada para mim. Beleza, pessoal? Está ali a propriedade label. Eu uso chaves para renderizar ela assim. O ID, deixa o ID, pessoal. O ID eu podia criar aqui um valor aleatório para ID, mas no Next não funciona um número aleatório aqui para isso. Depois eu explico para vocês por quê. Eu acho que eu vou colocar o name aqui da pessoa como ID. Tá? É meio estranho, mas eu vou deixar assim, tá? Depois a gente pode ver uma solução dele, talvez usando os RF, coisa assim. Deixa eu falar para vocês por quê, pessoal. Olha só, porque você poderia assim criar aqui, olha só, um valor random ID para você gerar um valor único, né? Porque assim o ID tem que ser único em toda a aplicação, né? Quando você coloca aqui cada um ID alguma coisa, não pode ter outro componente com o mesmo ID, certo? Isso é uma coisa do JavaScript, né? E eu poderia criar aqui, né, um ID aleatório, um número aleatório, para concatenar com o name ali, formar um ID, uma coisa única, né? Mas isso não funciona no Next, tá? Por quê? Porque o Next, ele vai gerar esse nosso código aqui também no back-end, né? Ele gera isso no back-end. Se eu for gerar um número aleatório aqui, o número aleatório gerado no back-end vai ser diferente do front-end, vai dar erro, tá? Então não dá para fazer isso, tá? Depois eu penso numa forma da gente fazer isso aqui, tá, pessoal? Vou deixar name por enquanto assim, tá?
Bem, o type aqui, já que é texto input, eu vou colocar aqui texto, né, pessoal? O texto normal, né? Texto normal vai ser o type ali do nosso input. Tá vendo como esse cara aqui usa os mesmos dados, os mesmos atributos, propriedades ali do input lá do HTML, né? Então a gente tem placeholder. O que vai ser igual ao placeholder, pessoal? O placeholder é opcional, né? O usuário pode não colocar nada ali. Então vou botar assim, ó, placeholder vai ser igual a placeholder. Mas se esse cara aqui for undefined, eu vou colocar isso aqui, olha só, ou vazio, né? Então esse aqui é um operador chamado nullish, né? Que se isso aqui for nulo ou indefinido, ele vai colocar vazio no lugar, tá? Se eu fazer a mesma coisa que required, né? Required aqui, eu vou fazer o seguinte, olha só, required vai ser igual a required. Mas se o usuário não passar essa propriedade, esse cara aqui, o valor do default dele vai ser falso, isso é. Esse cara não é obrigatório, certo? Tá? Então é isso, né? A gente pode botar esse comercial também, mas vai colocar o nome aqui da propriedade, né, e o valor do default ali da propriedade do lado ali, caso a propriedade não esteja definida, tá? É isso, pessoal. Faltou o value. Oi. Won't change? Talvez eu mude depois, tá? Durante a aula, tá? Vamos testar, tá? Porque a opção também é você colocar a aqui de mudança de verdade, mas eu acho assim vai funcionar assim, tá? Vamos então colocar o value aqui, né? Tá faltando aqui, ó, colocar o value. Vai ser igual a value. E vamos deixar para fazer um change depois, pessoal. Aqui, vamos botar isso aqui no formulário, depois a gente faz esse um change aqui, tá? Então tá, vai ficar esse errinho aqui por enquanto, depois a gente conserta. Bem, agora que a gente tem esse componente, tá vendo, pessoal? Olha só, é um código inteiro aqui. Eu acabei de criar um texto input para minha aplicação. Pode falar. Seria melhor colocar o tipo desse tag? Pode ser, cara, mas assim eu acho que fica mais simples ainda desse jeito aqui. Mas a gente vê. Pode ser que a gente mude para isso também. Aqui eu coloquei o formato da função set ali do use state, né? A gente vai fazer isso aí, por exemplo, na hora de submeter formulário. Na hora de submeter formulário, a gente vai ser obrigado a utilizar lá, né, na hora de criar a função, né, do onSubmit, a gente vai precisar, né, usar os eventos mesmo as interfaces de evento lá do TypeScript, né? Mas vamos ver, talvez a gente mude depois, tá, pessoal? Vamos lá acabar aqui. Então, olha só, a gente acabou de criar aqui, né, um texto input, certo? E agora, para a gente adicionar um cara desse aqui no nosso product create, basta para isso aqui, ó. Texto input. Não vai deixar importar, não? Bem, importa ele aqui. Import. Texto input. Está aqui, ó, importado aqui. E agora eu vou colocar esse cara, né, ele como um componente aqui, né, passando, né, os atributos lá que a gente precisa, né? Então, assim, para criar um produto, o primeiro dado que a gente precisa para criar um produto no caso a gente tem lá, olha, o name, description, price, stock, né? Esses aqui são basicamente os dados que a gente precisa, né, pessoal? Então, vamos adicionar esses caras aqui, ó. O name, no caso, então, vai ser igual a name, né? O nome do produto, né, pessoal? Né? Então, para a propriedade name, a gente vai passar name, que é o nome do produto, né? Que mais? A gente vai passar aqui a dizer que esse cara aqui é obrigatório. E aí, olha só. O label vai ser, vou botar nome, né? Label é igual a nome.
Beleza, pessoal? Mas está faltando outras coisas obrigatórias que a gente vai precisar informar aqui ainda, né? Porque aqui a gente definiu que obrigatório é o name, value, o label, won't change, né? Esses são os coisas obrigatórios aqui. Né? Então tá faltando o value e tá faltando o won't change. Vamos lá, né, ver isso aqui, pessoal. O que a gente vai fazer? Como é que a gente faz aqui numa aplicação React? Para passar o onChange e o value aqui, a gente vai criar um estado, né, usando useState, que vai conter a string atual lá que vai ser colocada no input. A string do input, né? Então, só eu utilizando então o useState. Pô, até hoje eu não resolvi esse negócio aqui, essa bronca aqui, né? Por que não tá mostrando para mim aqui o negócio? Tá, vamos botar aqui, olha, const name, o name aqui, né, o estado name vai ser o valor que vai guardar o valor atual desse input, tá? E aqui eu vou colocar set name, então lembrado, pessoal de useState, né, vou botar aqui, ó, useState, e o valor inicial desse cara, para uma página de criação de um novo produto, vai ser vazio, né? Depois o valor desse cara aqui, quando for criar a página de atualização de produto, vai ter o nome do produto mesmo ali, né? Né? Então, geralmente, um formulário de atualização de produto recebe como parâmetro os dados do produto e qual o estado do produto aqui. Mas não é um formulário de criação de novo produto, né? É assim que a gente vai, né, usar, né? Tá, pessoal? Então é isso. Assim, o objetivo desse cara aqui é guardar o valor atual do input. E aí, sempre que alguém for lá no input mudar esse valor, a gente vai atualizar o name com o valor que está sendo colocado lá no input, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer, olha. O value aqui, então, o value aqui, nesse caso, vai ser igual ao estado name, né? Ao estado name. E o onChange desse cara vai ser igual a set name. Ficou meio estranho mesmo. Ficou meio estranho colocar o set name aqui. Mas vou deixar assim, pessoal. Acho que vai resolver bem aqui. Se não resolver, se não funcionar, eu tiro aqui. Boto... Tá. Então tá aí, pessoal. Nosso input, tá vendo? Numa linha só você colocou o input ali, ó. Uma linha agora mudou aqui, né? Mas tá aí, pessoal. Né? Com esse componente ali, quando ele chama, já tem lá a margem no fundo, tem lá todo o estilo que você quiser colocar para o negócio. E a grande vantagem que sempre que você utilizar esse componente, ele vai aparecer com a mesma cara em toda a aplicação. Isso é super importante. Né? Então tá aí. Então, por enquanto, a nossa página está... faltou colocar aqui, ó, o use client, para dizer que essa página aqui, esse componente vai ser renderizado lá do client, né? Isso aí é importante a gente colocar, porque no caso o Next renderiza por padrão os componentes lá do servidor, mas como a gente tem estado é mantido lá do client, a gente tem que colocar aquele user client ali obrigatoriamente quando tiver, né, use state aqui na nossa aplicação, tá? Então tá aí, pessoal. Nosso formulário por enquanto é assim. Deixa eu ver que erro é esse aqui. Faltou colocar o onChange aqui, ó. Opa, assim não. É assim, né? E
Tá, pessoal? Então é isso, ó. Aqui eu estou passando, então, olha só, o on-change que eu estou colocando aqui, ele é a função de use state, certo? A função que muda o valor lá do name, né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela fizer uma mudança no input, eu vou pegar, né, o E, que é o evento, né, o objeto contendo informações do evento, né, de change, e aí vou chamar a função onChange, que é a função setName, passando para ela o valor atual do input, né? E é evento, E.target é o input onde o evento aconteceu, o target é alvo, né? O alvo do evento, e value é o valor que está naquele input, tá? Então agora sim, pessoal, acho que agora funcionou, tá aí, ó. Então agora a gente já tem aqui o inputzinho funcionando aqui, né, para a criação do produto. Depois a gente tenta diminuir aqui a largura aqui do formulário, né? Aliás, a gente pode até utilizar vou utilizar esse class name todinho aqui, pessoal. Botar no nosso formulário ali. E pronto. Tá aí, ó. Agora ficou melhorzinho. Fala. Não mudou, não. Não, tá, é a mesma coisa, tá? Acontece o seguinte, olha só, aqui eu estou chamando assim, olha só, essa função aqui é o setName, né? SetName. Então, o setName é uma função que recebe uma string e retorna void. SetName é isso. É uma função que recebe string e retorna void, certo? Porque o nosso state dado que está ali dentro, ele é string, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou chamando o setName aqui, passando para ela o valor atual do input. Tá? Então, não mudou nada, é isso aí. Tá? Então tá, pessoal. Então tá aí o nosso primeiro input do formulário. Vamos aqui criar os outros, então, né? Eu vou criar aqui mais um text input para colocar o price, né? Já que o price aqui, ele é string também, né? Ele não é número, né? Assim, pode ser um float, né? Por razões que a gente já viu, né? Então aqui, olha, eu vou criar um estado para esse cara. Para cada item do formulário, eu vou utilizar aqui um state, tá, pessoal? Um estado, tá? Essa aqui é a forma convencional de criar formulários aqui no React, tá? Então, eu vou ter aqui, olha, price, e aqui eu vou colocar setPrice, e aqui eu vou colocar um valor padrão 0.00, tá, pessoal? Vou deixar assim, 0.00 é o valor padrão aqui, né, do componente. E aí, vamos lá, então, olha só, aqui eu vou colocar value price, set price. Vocês estão vendo como agora está bem mais simples de você colocar item de formulário, só fazer uma chamada assim, já deixa a coisa formatadinha lá para você, certo? Name, no caso, é price, e aqui o label é preço. E pronto, olha só, mais um inputzinho lá para gente, ó, tá aí, ó, mais um input para ir aqui no nosso formulário. E aí, em relação ao estoque, o estoque é um número, né? Então, o que eu vou fazer, ó. Eu podia ter criado um input só, né? Mas... o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu fiz no CodeBench. Eu vou criar aqui um outro item de formulário com o text number, tá? Então, vou botar aqui, olha. New file, text number. E vou também criar o text area, né? Para o description, né? Text number barra text number .tsx. Beleza, pessoal? Então aqui mais um componente. Eu vou tomar a liberdade, olha só, de dar um Ctrl Czão aqui, pessoal, e um Ctrl V aqui, porque não vai mudar quase nada aqui de um componente para outro. O ideal aqui era a gente utilizar generics, né? Era melhor de fazer de outra forma, mas para simplificar, não vou usar generics aqui não, mesmo, porque eu queria...
Porque eu poderia também, assim, olha só, ao invés de fazer desse jeito, eu podia colocar aqui, olha só, esse cara aqui vai ser um number, olha só. Eu passar o tipo aqui pro elemento, eu podia fazer assim, mas eu não vou fazer isso não, pessoal, vou fazer desse jeito aqui. Então, eu tenho agora um outro componente que é number, e agora o value desse cara, ele é number, né? Esse cara aqui é number, o value. E o onChange agora vai receber number também. Label continua sendo um string, que é o que a gente coloca lá na frente do input, né? Placeholder string, require booleano, então tudo certo aí. Vamos só mudar aqui, né, embaixo. Então, aqui a gente vai precisar colocar o onChange aqui. Pessoal, eu vou colocar paciente aqui, tá? Digamos que a gente não tem, no caso a gente está trabalhando com estoque, né? Vou botar paciente aqui, tá? E aí o type aqui nesse caso vai ser number. Pronto, pessoal, tá aí. Opa, aqui tá errado, né? Aqui o ID desse cara aqui é name, né? Apesar de que isso tá bem estranho, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente pode pensar numa forma melhor de colocar aqui um ID correto, tá, pessoal? Tá bem estranho esse cara aqui, mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Esse cara não é fácil, vai ser fácil de resolver, não. A gente vai ter talvez utilizar um userref aí, vamos ver depois como é que a gente faz. Tá. Então, né, agora a gente tem esse user test number, que basicamente a diferença dele é que agora o value dele vai ser um valor, né, um number, certo? Né, e o onChange ali dele também mudou. Então vamos lá para o nosso product create. E agora eu vou aqui, olha, chamar esse cara aqui. Mudando aqui, ó. Mudando aqui. Para test number, né? Test number. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C nesse cara aqui, Ctrl C. Sabe que a última vez que eu dei curso de React, eu não fiz esse formulário desse jeito aqui. Eu usei uma biblioteca que é bem comum de utilizar, que é o React Hook Form, né? Que é uma biblioteca que facilita um pouquinho aqui a criação de formulário, mas eu acho que ela esconde coisas que são importantes a gente entender aqui. Mas sabe o seguinte, pessoal, tem bibliotecas, como por exemplo React Hook Form, que facilitam um pouco a criação de formulário, tá? Vai te dar muito mais poder sobre o valor das coisas e tudo mais. Eu uso ele no CodeBench. Então, essa aqui é uma forma de fazer, mas sabe que existem formas alternativas de fazer as coisas, tá? Então, aqui eu vou colocar input. Poxa, a minha função, o cara de test number, vocês não falam nada, né, pessoal? Vocês ficam só vendo e rindo do professor, né? Aqui é para ser number input, né? Eu nomeei esse cara aqui. Number input, né? Bem, vamos mudar o nome dele também aqui não tinha nem mudado aqui, olha só. Eu vou fazer o seguinte, olha só, onde tiver test input, vou dar um Ctrl H aqui para ele mudar para number input. Beleza?
Opa, aqui não, né? Paste input. Paste input. FB paste input aqui. E aqui também. E aí em Product Create, a gente vai, dei Ctrl C aqui. Dei Ctrl C aqui, agora eu vou trocar aqui por Number Input também. E aqui de baixo é esse cara que a gente vai utilizar para o estoque, né? Lembrando que Number Space, Number Input é só para estoque, né? Para isso a gente está usando sim, porque é a forma adequada de representar um preço no front-end é com string, tá, pessoal? Não é com número, conforme a gente já falou para vocês nas outras aulas, né? Então vamos lá agora criar, né, o estado desse cara para o estoque. Vou botar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V para duplicar a linha. E aqui eu vou criar um estado chamado estoque. E aqui eu vou ter set estoque. E esse cara aqui, ele é número. Tá? E você vê o seguinte, olha só, agora que eu estou colocando aqui o valor padrão igual a 0, né? Se eu colocar o mouse em cima de estoque, ele vai reconhecer, olha só, esse cara é number, pessoal. Tá vendo? Porque o valor inicial dele, aqui, ó, do state, ele é 0, certo? Então ele já sabe que esse estado é um estado numérico, né? E aí eu posso, então, utilizar ele aqui, olha só. Porque eu indiquei que no number input, o value, ele é, no caso, um número, né? E aqui eu vou botar também set stock. Beleza, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Então, tá vendo como tá bem clean aqui nosso componente? E assim tem que ser, tá, pessoal? É muito ruim você pegar aquele componente então, lá cheio de HTML, uma bagunça. O componente tem mais de 100 linhas, 200 linhas. Não, cara. Componente React é pequenininho. Ele é pequeno, certo? Não é para ser grande. É para ser uma coisa pequena, certo? Então, né, tem que ser desse jeito aí, né? Tá? Falta aqui, o que mais aqui, pessoal? A gente criar aqui o description. Description, no caso, vai ser um texto área, porque vai ser texto corrido, certo? Então, vai ser mais um componente que a gente vai criar. Vamos criar ali rapidinho. Lá no diretório Components. Aqui eu vou botar, né? Dentro de forma, então, eu vou criar aqui um new file, botar aqui texto área, texto área.tstx. E aí, vamos lá, então, codificar esse cara. Eu vou de novo copiar aqui o texto input, olha só, Ctrl C. Vou copiar ele para dentro de texto área. E a gente vai só mudar aqui onde precisar, né, para a gente criar o nosso componente. Né? Só que agora a gente não vai ter mais o input ali, né, do Flowbit, agora deve ser outro componente para renderizar o texto área, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, aqui não tem, né? Olha só, o que a gente vai fazer aqui na aula que vem, ó. Validação, né? O cara colocou uma coisa que não segue das regras do join, para mostrar vermelhinho assim, isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Essa validação. É importante a gente fazer no back-end e no front-end isso aí. Back-end a gente já fez, falta só fazer no front. Está aqui, olha só. Texto área, certo? Vamos ver aqui o componente é texto área. Vamos aqui aproveitar e pegar ele aqui, ó. Ctrl C. Vamos colocar ele na nossa aplicação aqui, importar ele. Vou importar desse jeito aqui, ó. Vou botar o apelido dele desse jeito, para a gente poder chamar esse cara aqui de texto área, né? Texto área. Beleza, pessoal? E aí vamos lá, então, agora a gente vai ser o FB texto área aqui de baixo, né? Bem, texto área não tem o type, né? Não tem type, não tem esse atributo type da input. Tem o onChange, tem o placeholder. Vamos ver o que mais tem aqui, pessoal, desse cara aqui. Tem placeholder.
Tem requires e tem o número de linhas, olha só. Rows aqui, o número de linhas, né? Número de linhas do textiário que a gente pode colocar na nossa aplicação também. Inclusive, a gente pode colocar até como sendo mais um atributo, olha só. A gente pode botar aqui um atributo aqui chamado rows, que vai ser opcional, né? Se o cara não colocar o rows, a gente coloca um valor padrão lá. E esse cara aqui vai ser um number, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, olha só. Shadow. Não lembro de ter colocado isso aqui não, botei sem querer, né? Vou botar aqui, ó, row. Ó. Ah, é? Mas o que que vem? O que que é esse shadow? Um efeito de sombra, né? Isso é interessante, pessoal, porque assim, se você for utilizar sombra, não é para ser um atributo de input dentro da tua aplicação, né? E se você for usar sombra, tem que usar em toda a aplicação, não vai ser só alguns inputs, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é aqui nesse componente decidir se a gente vai colocar ou não. Já tinha, não tinha nem visto esse negócio aí. Tá vendo? Eu colocando shadow aqui, eu estou garantindo que todo trecho de input da aplicação vai ter shadow, tá vendo? Tá vendo como é interessante? É muito melhor do que você fazer isso aqui em tudo que é lugar lá das views, né? Que o componente desse jeito aqui fica utilizando. E aí com a formatação que a gente definir aqui. E aí se algum dia você desistir da sombra, só precisa mudar nesse arquivo só. Vai ficar bem melhor. Ficaria muito melhor ainda se você criasse com generics, né, um componente só de inputs, né, que valesse para todos os itens, trecheário, né, e tudo mais. Mas aqui a gente está criando esses três separados, né? Então eu teria que colocar, né, shadow aqui, né? E shadow aqui. Eu nem tinha visto esse cara, eu vou até manter esse cara aqui então, ó, shadow. Pronto. E rows aqui no caso vai ser igual ao quê? Eu vou colocar esse atributo aqui também, né? Rows. Então aqui, olha, rows vai ser igual a rows. Mas como esse atributo aqui ele é opcional, eu posso definir um valor padrão para ele. Eu posso definir um valor padrão para ele. Olha só, aqui ele está colocando 4, a gente pode colocar 4 sendo valor padrão. Então, se a pessoa não informar a rows, eu vou colocar aqui, olha, 4. Beleza? Esse velho aí é assim mesmo, pessoal? Da tag terciária, o velho, ele é um children, né? Ele é filho do terciário, né? Não tem esse atributo velho aqui, tá? Mas às vezes os componentes terciária do Flowbit funcionam assim, vamos testar para ver se funciona, tá? A gente pode até fazer isso aqui, só botar assim, ó, value. Vamos ver se ele aceita children, né? Value. E aqui eu fecho. Eu errei. Desculpa. Ele aceitou children, né? Será que é assim mesmo? Bem, isso aqui a gente vai ter que testar. Vou tirar o velho daqui. Vai ter que testar, tá? E agora eu fiquei em dúvida sobre esse cara aqui também. Vamos testar, pessoal. Vamos lá. Então, nosso formulário, por enquanto, está assim, né? Espera aqui. Nosso formulário, por enquanto, está... Opa, calma aí. Desculpa, eu não coloquei aqui, né, o textiário, né? Vamos lá, então, botar esse cara aqui. Então, a gente vai ter que criar um novo estado chamado description, né? Textiária. Vamos importar esse cara aqui. Import textiária from components form textiária, certo?
E agora vamos criar aqui, olha só, um estado para guardar o valor do bestiário. Então, vou botar aqui, ó, description, né? Pessoal, um atributo lá dos nossos produtos, description. E aqui eu vou botar set description é igual a use state. Valor padrão para esse cara, por enquanto, é vazio. Então, tá aí. Então, um estado para cada um dos nossos itens de formulário, né? E aqui, set description. Set description, description, descrição. Agora sim, ó. Tá bom? O que tá faltando no formulário aqui, pessoal? Faltando um botão de submit, né? Vou procurar para ele aqui, ó. Ó, tá aqui o submit, ó. Então vai ser esse cara aqui, ó. Só vou copiar ele do jeito que tá aqui, tá vendo? Botão, ele tem só um atributos type aqui. Esse cara eu vou deixar assim do jeito que tá, pessoal? Mas a gente poder também criar um componente só para ele. Mas é só uma linha só. Não vai fazer mal nenhum a gente botar esse cara assim. Vamos só importar ele aqui no local adequado, né? Import submit. Aliás, button, né? Pronto, então aqui vamos só colocar o label aqui, botar aqui, botar em enviar. Pronto, pessoal, tá aí nosso formulário, tá? Aí todo bonitinho. Vamos só botar aqui preço, não, aqui é estoque e aqui é estoque. Tá bom? Bem, vamos ver então, pessoal, que assim se está funcionando, né? Esse cara aqui, ó. Eu vou fazer, ó. Eu vou aqui, olha, programar. Eu vou colocar aqui, olha, dentro do form, eu vou criar aqui uma função onSubmit. Isso é, quando o usuário clicar naquele botão, o que vai ser executado? Eu vou criar aqui uma função chamada handle submit. Vai ser criada aqui ainda, né? Que vai determinar o que vai ser executado quando o cara submeter o formulário. Tá? Então vamos criar essa função aqui, handle submit. Eu vou botar aqui, ó, post handle submit. É uma função que vai receber. É uma função que vai receber o E aqui. Né? Vai receber o E, certo? E aí esse E vai ter que ser. Esse cara aqui vai ter que ter um tipo, né? Sabe por quê? Porque assim, olha só, essa função aqui, handle submit. O que acontece, pessoal, quando a gente submete um item de formulário, um formulário? Acontece assim. Quando você preenche o formulário, ele vai automaticamente fazer um post ali, né? Não era nem necessário primeiro, né? Pensando bem aqui. Mas o fato assim, quando você submete o formulário, ele vai tentar fazer um post para algum canto, né? Para o action aqui, né? E a gente não quer isso, a gente vai usar a função fetch dentro de um state aqui. Aliás, não, na verdade, um fetch dentro do handle submit aqui, tá? Então assim, a gente tem que bloquear o evento padrão, que é de submissão dos dados. Tem que fazer ele para isso. E aí, estão lembrados qual é a função que a gente usa? Estão lembrados da aula de PW1? A gente usa a prevent default para impedir que... Olha, aceitou direitinho aqui. Para impedir que ele submeta o formulário, certo? Então, a gente coloca isso aqui. E aí, vamos lá, então, colocar o tipo desse E, né? Porque, assim, esse E aqui, ele
tem que ser um evento de formulário, um evento de submissão de formulário, né? E aí o TypeScript ele tem, né? Ele tem interfaces, aliás o React tem, né? Ele tem interfaces aqui para cada evento que acontece na página, tá? Só que eu vou ter que lembrar, tá, pessoal, qual é o nome dos eventos aqui. Acho que é Form Event aqui. Vamos ver se assim já funciona. Então é só, esse cara aqui é o evento de formulário, né? E assim que alguém pressiona o botão, a primeira coisa que eu faço aqui é bloquear, bloquear ali a submissão do formulário, certo? E agora a gente vai fazer o nosso fetzinho. Aliás, primeiro vamos fazer aqui um console.log para ver se ele consegue imprimir o valor desses estados todos ali, né, quando o cara clica no botão, só para a gente ver se está tudo certo ali, o name, price e tudo mais. Então, olha só. Eu vou botar aqui, ó, const product vai ser igual a name, price. Depois a gente cria um DTO direitinho aqui, tá bom? Price, stock, description. Os 4 estados, né? Os 4 estados é referente a cada um dos inputs do formulário, né? Então, o product é isso aí. E eu vou colocar aqui, olha, console.log product. E vamos ver se os estados, na hora que, né, o usuário clica no botão, se eles estão sendo preservados dentro dessas variáveis aí, né? Então, vamos lá, olha só. Vou botar aqui, olha, teste. Preço, vou colocar 23,45. Estoque, eu vou botar 11. Opa, já deu erro aqui. Aqui eu botei vírgula, né? Isso aí tem que ser tratado, né? Eu botei 23,45. Ele... Bem, depois a gente vê o que a gente faz aqui. Estoque, eu vou botar 23. E descrição eu vou colocar SDFG, tá? Eu não entendi direito esse erro não, a gente vai precisar, né, catar o que aconteceu aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, eu vou enviar. E olha só que ele imprimiu aqui, ó. Descrição, nome, price, tudo direitinho, tá vendo? Beleza? Então tá aqui, ó, todos os inputs aqui, todos os estados estão ok. O que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, a gente vai fazer um fetch para fazer um post no servidor, para ele poder criar o produto para a gente, tá? Fala. Ele colocou em ordem alfabética aí, né? Mas eu confesso que eu olhei e também achei estranho isso aí. Geralmente ele imprime na ordem, né? Geralmente ele imprime na ordem mesmo, né? Mas tá estranho, tá em ordem alfabética mesmo aqui, né? Description, tudo mais. Isso aí. Tá, olha só. Vamos criar um DTO aqui, né, pessoal? Sempre fala. É para usar um velho? É? Será que é aquele erro que deu? Se bem que eu acho que não. Vamos botar então. Velho é igual a velho, né? Então tá aí. Valeu. Tá. Vamos então criar nosso project de DTO, né, pessoal? Sempre saudável fazer isso. A gente trabalha com TypeScript, né? Então, olha só, aqui a gente já tinha criado dentro de views, a gente tinha criado o arquivo product.types, e agora eu vou criar aqui o export interface create product DTO. E para criar um produto eu preciso desses dados aqui, olha, só vou tirar o ID depois, ó. Tá, pessoal? São esses dados, certo? Então tá aí nosso DTO. Beleza, pessoal? Simplesinho. Como é que eu sei se um DTO ele é um DTO
do front para o back e do back para o front. Já falei isso para vocês, né? Quando tem um verbo, que eu estou pedindo alguma coisa do servidor, ele geralmente é uma coisa do front para o back. Quando é o nome do resource.dto, ele é uma coisa que está vindo do back para o front. É um dado, né? Isso aqui é dado, isso aqui é pedido, algum pedido do servidor. Então ele geralmente começa com verbo, tá, pessoal? Isso é a convenção que eu costumo adotar, tá? Beleza? Então pronto, pessoal, já temos aqui, então, já está imprimindo direitinho aqui. Eu só estou indo naquele erro lá que deu, né? Será que era aquela coisa lá, Du? Agora tu parou de dar, deixa eu dar um Ctrl R aqui. Isso aqui é do Navibar, depois a gente ajeita isso. Vou testar mais uma vez aqui, ó, preço, estoque. Opa, aqui no estoque eu botei agora letra, por isso deu esses warnings aí. Agora estou botando direitinho. Descrição. Não, agora está direitinho. Agora está dando direitinho. Então vamos lá fazer nosso fetch. Vamos fazer nosso fetch aqui, né? Então esse cara aqui, ó, Product, ele é Product DTO, né? Product DTO. Beleza, pessoal? Sempre legal a gente fazer isso aí. Aqui eu tô dando aqui. Game Skit para estoque. Eu botei. Desculpa, pessoal. Então eu vou viajando aqui, ó. Desculpa. Tá. Vou botar esse cara. Tá. Então os dados estão prontos. Vamos então fazer o nosso fetch aqui. Então, assim, essa função aqui vai precisar ser uma função async, né? Porque o fetch ele é uma função await, né? Se bem que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer de outra forma, né? Faz assim, ó. Fetch. Vamos lá fazer o nosso fetch aqui. E o fetch aqui vai ser... olha só, aqui... O endereço que a gente vai utilizar aqui não é o endereço de dentro do Docker. Porque esse cara aqui, esse fetch vai ser executado dentro do browser, né, pessoal? Esse cara aqui não está sendo gerado lá do servidor. Estão de acordo comigo? Isso aqui vai fazer esse fetch ao browser. O browser não está dentro do Docker Compose. Então eu vou ter que colocar aqui o endereço, né, sem ser aquele do Docker, né? Então vou aqui abrir o nosso .env. E aqui a gente colocou esses dois caras, né? A gente tem o API, que é o acesso via Docker, quando o componente é executado dentro do servidor, e esse API, esse outro aqui, que é quando eu uso, quando eu acesso a API através do browser, né? Então é esse cara aqui, Public API, e tá aqui, ó. Calma aí. Process.env, esse cara aqui. Maria. Fiz aqui. Tá? Esse cara aí. Barra product. Certo? Foi o fetch nesse cara aí. Mas nesse cara aqui, a gente vai precisar colocar outras informações aqui, olha só. Diferentemente de uma requisição post, get, aliás, aqui eu vou precisar indicar qual é o método, porque não é get é o padrão. Então, assim, eu tenho que informar aqui que o método, no caso que a gente vai utilizar, vai ser post. Se eu não informar, ele vai fazer um get, tá, pessoal? Então é post aqui, tá? Eu preciso dizer qual é o formato dos dados do meu body, então, do corpo da aquisição. E o corpo da aquisição desse cara aqui vai ser quem, pessoal? Vai ser o product, né? Create product DTO. Porque estão lembrados também aqui no Insomnia, olha só. Aqui no Insomnia, o corpo da requisição do create product, olha só. Tá vendo como esse cara aqui ele vai no corpo da aquisição?
body lá. Então, lá no FET também a gente vai indicar qual é o body, que é justamente os dados que foram colocados no formulário, né? Mas aqui eu vou precisar informar, né, qual é o formato dos dados, né, que no caso é JSON. Então eu vou botar aqui, fazer isso através do headers, né, headers. Eu vou colocar uma coisa que é bem conhecida de vocês, né, que é o nosso content type. Content type, esse cara aqui, ele é application/JSON. Tá? Headers, né, informando aqui, né, o nosso tipo de dado que está no body, no caso. E aqui a gente vai formar o body. Tá? Só que o body, ele não trafega um objeto. Esse aqui é objeto. Não pode trafegar o objeto, né? Então, nesse caso, a gente vai precisar trafegar aqui, vai transformar esse cara aqui no formato de string, usando JSON Stringify, passando aqui product. Beleza, pessoal? Então tá aí. Esse aí é o FET, né? O retorno disso aí. O retorno disso aí vai ser uma promessa. Então eu vou concatenar um DEM aqui, olha só. DEM, né? Quando a promessa for cumprida, tá? Eu vou aqui, ó. Quando a promessa for cumprida, o que essa promessa que vai retornar de cima vai ser a resposta HTTP, né? Com o status, né? Tudo mais. Então, assim, é uma resposta. E aqui eu vou retornar uma outra resposta contendo os dados em si, tá? Através desse cara aqui, eu pego os dados, né? Res.json. Já usou isso aqui, né, pessoal? Alguma vez? Res.json vai retornar os dados que estão vindo pela resposta, tá? A resposta que a gente vai receber do servidor, tá? E se der tudo certo, né, esse DEM aqui vai ser executado. E desse DEM aqui a gente vai fazer alguma coisa aqui. Sei lá, botar por enquanto só um console.log aqui. Para dizer se os dados foram recebidos com sucesso, tá? Bem, depois a gente ajeita aqui. Acho que eu tô pulando alguma coisa aqui, pessoal. Aqui era pra gente checar se estava ok, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto, vamos ver o que dá aqui, tá bom? Então vamos lá tentar submeter o formulário aqui. Meio perdido aqui nessa. Então vamos lá, pessoal, ver no que dá. Enviar. Deu erro. Deu erro de cores. Quem conhece o cores, pessoal? Quem sabe o que é isso? Cores quer dizer o que mesmo, pessoal? É cores, origin. Esse R é o que mesmo? Vê aqui para mim que é o cores aí. É cores, origin. O R e S eu esqueci o que é. Usa isso o dia todo, mas só lembro da sigla, né? Resource sharing, né? Tá. Cross Origin Resource Sharing. Qual é a ideia aqui, pessoal? Olha só. Quando você faz, isso é uma coisa que eu até pesquisei, porque perguntou lá de mim, o Gabriel, né? Perguntou de mim, né, Gabriel? Né, nas primeiras aulas, né? Então é o seguinte, olha só. Quando você faz um acesso via a Insônia, né? O Insônia não dá erro de cores, porque o erro de cores ele acontece no browser. O browser ele tem os esquemas de segurança dele e ele não vai deixar um front-end enviar uma requisição para um back, a não ser que o back diga que aquele front é confiável. Certo? O Insônia não. O Insônia, sim, você está testando ali, é para teste mesmo. Ele não dá essa segurança, né? Mas browser, quando você está usando aplicações de web e tudo mais, feita por outros e tudo mais,
ele não vai deixar o teu front-end, né, o front-end de uma aplicação qualquer, tentar acessar um endereço qualquer, a não ser que esse endereço qualquer permita. E essas permissões, né, elas são feitas através de um middleware que a gente instala no Express. Então, só entrar aqui no back-end, ó, e aqui eu vou instalar um middleware chamado Course. Tá, pessoal? Então, assim, o meu browser bloqueou o acesso que o meu front-end tentou fazer ao back, porque o back não falou que aquele front-end é confiável, tá? Então, isso é uma coisa que, né, o browser ele bloqueia por questão de segurança, certo? Então, eu vou instalar aqui também. Eu acho que esse cara que tem o Types também. Não tenho certeza, mas já vou instalar aqui. Se não tiver, ele vai dar erro. Tá aí, instalou. Então, assim, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar indicar, colocar um código no nosso back-end para ele poder informar o browser de que aquele front-end é confiável, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou lá no nosso arquivo principal, o index.ts, que está aqui no na nossa raiz aqui, certo? Beleza, pessoal? E aqui eu vou importar o nosso COS que a gente acabou de instalar. Import. COS. Eu acho que é assim, eu acho que não é name não. COS. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, vou colocar aqui, ó. app.use CORS. Fazendo isso aqui, eu liberei geral, tá? Estou indicando back-end, falando back-end que eu vou falando para o browser que aceita qualquer um. Né? Aceita qualquer front-end, tá? Mas eu posso deixar isso aqui mais seguro, tá? Eu posso dizer o seguinte, olha só, eu só aceito requisições cuja origem está... e aí seria legal a gente colocar aqui uma variável de estado e tudo mais. A variável de ambiente, aliás. Mas, pessoal, depois a gente ajeita isso aqui. Eu vou colocar aqui o endereço. Aliás, eu vou deixar assim por enquanto, olha só. Eu vou indicar que eu aceito todo mundo por enquanto. Depois a gente vai precisar mudar isso aqui. Mas eu estou indicando aqui no post que eu aceito qualquer pode fazer esse back-end agora, tá? A gente nunca coloca isso em produção, tá, pessoal? Só para a gente fazer testes aqui. Mas depois, quando a gente for fazer login e tudo mais, a gente vai ter que mudar. Vai ter que colocar o endereço bonitinho aqui do cliente, tá? Mas a gente vai deixar assim por enquanto, para indicar que está liberado geral aqui no nosso back, tá? Aí vamos ver aqui se funciona. Enviar. Deu forbidden. Já saímos daquele erro lá. Não está dando mais erro de CORS. Todo mundo entendeu a questão do CORS, pessoal? Todo mundo entendeu? CORS é importante. Assim, você não vai conseguir fazer uma questão do back no teu browser se você não tiver isso, tá? E alguém sabe indicar para mim por que está dando forbidden aqui? É exatamente isso. Exatamente. Uma restrição que a gente colocou no back-end, estão lembrados? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, assim, como a gente não tem login ainda, a gente não tem tipo de usuário nem nada, eu vou tirar essa restrição por enquanto e depois a gente devolve ela, tá? Então, assim, aqui no roteador, eu vou tirar, olha só, tá aqui, olha só. Vou tirar esse negócio de checar a autorização aqui, que tá retornando aquele forbidden lá. Depois a gente retorna esse troço de novo, tá? Então vamos lá, ó. Dá aqui enviar. Deu aqui. Vamos ver se agora a gente tem um produto chamado ASDFA lá no nosso... Será que a gente consegue ver por daqui, ó? Ó, tá aí ele aí, ó. Nossos produtos. A gente acabou de sair, tá lá no banco direitinho já, tá vendo?
Beleza, pessoal? A gente vai ter que ajeitar algumas coisas de segurança aqui ainda, mas está aí. Ela já está inserindo, né? Só uma coisa, olha só. O que eu vou fazer aqui mais? Quando o usuário submeter um formulário, eu vou tentar direcionar o usuário automaticamente para a página principal, né? Não preciso manter ele no formulário, né? Vamos rotear esse cara para a página de listagem de produtos ali, certo? E aí, pessoal, a gente vai utilizar um cara aqui. Opa, tirar esse cara aqui. O Next, ele tem um esquema de roteamento aqui, que vai te ajudar. Ele na verdade tem um hook que te ajuda com roteamentos, tá? E aí é ele que a gente vai utilizar aqui. Olha só, vou importar ele aqui, olha. O nome desse cara que vai ajudar a gente a direcionar o usuário para algum canto qualquer, por exemplo, para a listagem de produtos, é Use Router. Ixi, cara, qual dos dois aqui agora? Eu acho que é o de baixo, pessoal, mas eu estou em dúvida aqui, porque, se não me engano, a minha versão do Next eu usava esse cara aqui, ó. Mas eu acho que a versão nova é esse cara aqui, tá? Vou botar esse aqui. Se não for, a gente corrige depois, tá? Lembrando que no meu dia a dia, eu uso uma versão do Next diferente, né? Dessa que a gente está usando aqui. A gente está usando a mais atual aqui. E eu uso a versão 13, né? Essa aqui é a versão 15, tá? Eu acho que é esse cara aqui. Vamos lá. Então, Use Router, pessoal. Então, isso aqui é um hook. Uma coisa importante, olha só, que eu não tinha falado para vocês aqui. Todo hook, ele tem que estar aqui dentro, assim, na parte inicial aqui do componente, tá? Estou aqui criando componente, né? Estou só colocando hooks aqui, olha, hooks, certo? E aqui eu vou usar o put router é igual a use router. Todos os hooks são para ser utilizados aqui aqui no começo, tá? Sabe por quê, pessoal? Porque assim, a execução do hook não pode ser condicional, tá? Você não pode ser, assim, para esse componente aqui, esses hooks aqui tem sempre que ser executados em qualquer execução do componente. Você não pode colocar if alguma coisa, com shout alguma coisa assim. Tá? Não pode ser condicionado. Então a gente coloca tudo no começo para garantir, né, que não vai ter nenhuma condição onde esses hooks não vão ser executados, tá? Então tá aí, olha, router é igual a use router. Vamos ver se não mudou isso aqui, tá, pessoal? Vamos ver, olha só, o router nesse caso, ele vai passar a ter aqui, olha, uma função push, que vai me ajudar a direcionar o usuário, por exemplo, para o bar da aplicação. Tá? A gente pode ver o processo de navegação do usuário como sendo uma pilha mesmo, né? Uma pilha. Tanto que o usuário pode sair navegando, depois ele pode apertar back para voltar, né, desempilhar e tudo mais. Né? Então aqui eu vou empilhar o barra, colocar mais uma rota nessa pilha, que seria o barra, né? E o endereço no topo da pilha é o endereço onde o usuário tá? Então, router.push, ver se funciona aqui, olha só, vamos lá, criar aqui o produto, botar aqui, ó, name, algum produto, preço, estoque, botar aqui alguma coisa, alguma descrição, enviar, e tá aí, olha só, tá aí, né, o nosso produto sendo cadastrado aqui, né, direitinho, essa produto. Então tá aí, pessoal, ficou bom o nosso componente de criação de produto aí. Só lembrando que o Next, ele tem uma forma nova de fazer isso, né, eu falei isso no começo da aula, ele por padrão, ele atualmente não tem mais esses estados todos aqui, tá, pessoal? Ele trabalha de uma forma diferente quando o teu back-end foi implementado dentro do próprio Next, né? Porque agora o Next ele é full stack, né? Então, existe uma forma nova de fazer quando a tua API está dentro do Next, mas eu já te conheço, tá, pessoal? Já entrando em algo que eu não tenho experiência, porque minha experiência, de fato, é quando você tem API separada, né, numa aplicação, né, diferente, tá?
Pessoal, dúvidas? Então, só na próxima aula a gente vai fazer a validação aqui, né? Vai usar, no caso, o Joy para validar, né, o input, e a gente deve começar também a ver a API de contexto para a gente começar a implementar aqui login logout, tá? Login logout. E a API de contexto ela é um recurso bem importante do React, porque ela me permite eu compartilhar dados em toda a aplicação. Né? Você está vendo aqui, pessoal? Olha só. Para eu compartilhar, né, para que o teste input ele tenha acesso ao dele, eu tenho que passar o dado, né, por propriedade, assim, né? Tem que passar o dado dessa forma aqui, tá? Mas se eu tenho assim uma cascata de componentes, um filho do outro, né? Imagina, eu tenho componente, aí tem 10 filhos, e o 10º filho tem que acessar um dado que só o primeiro tem. Então eu tenho que passar essa propriedade de um em um. Então a gente tem uma forma melhor, né, de fazer isso, que são através dos estados globais. Antigamente a gente usava uma aplicação que era muito conhecida, que era o Redux. Não sei se alguém já usou o Redux aqui. Eu já usei bastante. Mas hoje em dia o React tem esse recurso. Hoje em dia não, isso faz tempo já. Tem recurso próprio para gerenciar dados globais. Estados globais é ele que a gente vai utilizar, né, na próxima aula, tá? Dúvidas, pessoal? Olha, pessoal, lembrando que desse trabalho final aí, eu não vou exigir muito mais de vocês do que a gente está fazendo aqui não, tá, pessoal? O trabalho final é isso aqui, tá? Assim, vocês sabem como é que é a minha forma a minha didática, né? Minha didática é implementar aqui e vocês terem a experiência de implementar, mesmo seguindo as instruções, mas isso já dá uma experiência, né? Eu não gosto de dar para vocês coisas para vocês apanharem sozinhos, não. Eu gosto de implementar as coisas aqui e depois vocês implementam sozinhos. Isso aí em si é uma forma de assimilar o conteúdo, né? Tá bom? Então, assim, eu não vou pedir muito mais coisa diferente do que a gente estava fazendo aqui, não, tá? Mesmo que a gente já está no final do semestre, já está aí nas proximidades, né? Tá? Então, né, vai ser basicamente isso aí que vocês vão precisar fazer, tá? A gente vai fazer aqui ainda login logout, né? Vamos fazer uma página de carrinho de compras. Vai ver como é que a gente vai armazenar o carrinho de compra, talvez lá na API de contexto mesmo, que a gente vai ver. Talvez ali também utilizando como é que é o nome aqui do... o local storage, né, do browser, né? A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso ainda, tá? Então é isso, foi chamado aqui, vou parar aqui a gravação. Obrigado, Micael.